Oi, oi. Gente, nunca falei a respeito da minha família para vocês, mas hoje eu vou falar aqui um pouquinho. Todo mundo precisa saber aonde e com quem está se metendo. Então, você que vê os meus vídeos aí, você não sabe, não conhece nada a respeito de mim, então agora você vai saber e você vai conhecer também. Então, a minha mãe, ela se chama Júlia. E o meu pai se chamava Augusto, porque ele não existe mais. Ele foi assassinado. E eu vou falar o que aconteceu com ele. Então, quando a minha mãe se casou, ela foi morar num lugar, como é que eu posso dizer? Num lugar de difícil acesso. Um lugar bem longe de muitas outras moradas. Morava pouquíssimas pessoas por ali, tipo, morava minha avó, a mãe do meu pai, o pai dele, né? Ou ele nem morava, parece que meu avô também era separado da minha avó, e parece que quem morava ali só era minha avó, as filhas dela, que já era também casada também, e o meu pai com a minha mãe, que eles começaram a produzir família, no caso. E aí minha mãe teve 8 filhos, mas do meu pai só foram 6. Que a minha mãe teve Cristina, Juliana, Felipe e eu, que sou Givaneide. E teve mais um menino que morreu depois de mim. E depois teve mais outro garoto, que no caso foram 6. 3 mulheres e 3 homens do casamento. E depois ela teve mais 2 por fora. Teve mais 2 meninas, que uma delas hoje é viva e a outra morreu também. A mãe teve 2 filhos que morreram. E assim, antes de acontecer o que aconteceu com meu pai, eles moravam lá nesse lugar. Aí minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, do casamento, e chegou o dia dela ter o bebê. Aí ela foi pro hospital para ganhar menino, e o meu pai ficou em casa cuidando, no caso de mim e dos meus outros irmãos, que éramos tudo pequeno. Eu tinha ali aproximadamente 2 aninhos de idade. E aí meu pai, ele trabalhava, né? E ele tirava os legumes da roça e vendia. Aí ficava com uma granazinha, com dinheiro para comprar leite, as coisas de casa mesmo. E assim, a mulher saía para ganhar menino e aí tem o dia de ganhar e depois fica lá se recuperando, aí volta no outro dia para casa. E aí minha mãe teve o menino lá e aí ela vinha para encontrar com ele para poder irem para casa. E assim, lá onde meu pai morava, que nem eu falo que era de difícil acesso, morava poucas pessoas lá, e o hospital, a cidade onde a minha mãe ia ganhar menino, ficava muito longe. E aí ela estava lá nessa cidade e ela vinha para se encontrar com ele numa vila, numa vilinha, que antes eu não sei nem como era que se chamava, que hoje ela se chama de Olho d'Água, do Padre, que é aquele mesmo lugar lá onde eu contei a história dos índios que comeram o padre. Então, ele estava com dinheiro e ele foi para lá, para essa vila, para encontrar com a minha mãe, para depois ir lá para onde eles moravam. E quando ele chegou lá, ele ficou bebendo cachaça, ele gostava de beber cachaça, né, de se embriagar. E aí, ele tomou todas as cachaças dele e ficou bêbado. Aí um homem chamou ele para ir dormir na casa dele, desse homem. Aí meu pai foi, né? Estava no efeito do álcool, não estava dissimulando o que estava fazendo, e aí foi para lá. E aí o cara disse, você vai dormir aqui nesse sofá, que as outras dormidas já estão ocupadas.
E aí ele deitou lá nesse sofá bêbado e pegou no sono. E o cara já estava na má intenção. E aí o cara pegou um revólver e atirou dentro do ouvido do meu pai. Eu não sei se a bala passou para o outro lado, se varou. Aí tinha uma moça lá que ela conta que ela estava dormindo nessa casa. Quando ela escutou o tiro, ela acordou atordoada com a zoada do tiro. E ela correu diretamente para a sala. Aí a luz estava acesa. E quando ela olhou em cima do sofá, estava meu pai agonizando, depois que ele tinha tomado o tiro, já morrendo. E o cara tinha saído correndo. Aí pronto, aí eu não sei nem como é que foi quando a minha mãe chegou, que soube da notícia toda. Depois eu vou perguntar pra ela como foi esse babado aí todo, e aí depois eu vou contar aqui em outro vídeo. Eu sei que esse cara, depois que ele fez isso, ele sumiu no meio do mundo, não ficou mais morando ali naquela região, ele vazou, foi para outro lugar, para outra cidade, para outro canto, e passou-se muito tempo. Aí nós crescemos, né, sem pai, aconteceu várias coisas na nossa vida, a gente sofreu pra caramba, e aí, depois de muitos anos, né, eu já de maior, meus irmãos, até o meu irmão mais novo de maior, e tinha aquele pessoal que frequentava a nossa casa, aqueles outros parentes, né, aí tinha alguns que falavam assim, vocês têm que vingar a morte do pai de vocês, ficava colocando coisa na cabeça dos meus dois irmãos, para eles vingar a morte. Aí minha mãe dizia, isso não compensa, isso não é bom e tal. Um dia ele pode pagar, né? Mas vocês não vão sujar suas mãos com sangue de ninguém. E quando foi com o tempo depois, eu estava trabalhando numa casa que eu trabalhava como doméstica. E aí meu irmão ligou para mim, tipo alegre, como se tivesse ganhado na Mega Sena. E eu perguntei o que é que foi. Aí ele disse, você sabe o cara que matou o nosso pai? Ele hoje sofreu um acidente e morreu. Um caminhão passou por cima do carro dele, ele ficou só o retrato. Não sobrou nada, nem para reconhecer. Aí eu disse, você tá feliz com isso? Aí ele disse, estou, eu não pude matar ele, mas ele agora morreu. Eu digo, meu filho, isso é uma semente do que ele plantou lá atrás, ele colheu agora, mas não vamos ficar felizes com o mal de ninguém não, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então é assim, quando alguém te fizer o mal, entrega essa pessoa nas mãos de Deus, para Deus ter misericórdia dela, porque se ela te fez o mal hoje, amanhã ela vai passar por um perrengue bem maior, viu? E assim, a gente nunca deve pagar o mal com o mal, a gente tem que pagar o mal com o bem, porque hoje em dia as coisas é tão complicadas e a gente não pode ficar com raiva de ninguém por qualquer coisa. A gente tem que procurar ter mais amor uns pelos outros e por si próprio. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. E depois eu trago mais alguma coisa dessa história aí do passado.